Só se dá o sinal e que eu começo aqui, Agil. Beleza, vamos embora então. Saudamos a todos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Para nós darmos início então nesta live, eu vou pedir para que todos fechem o seu áudio e um a um dê uma boa noite para a gente ver a carinha de cada irmão, de cada irmã presente. Então fechem as lives e aí um a um vai dando boa noite para a gente iniciar. Boa noite da minha parte aqui, eu fecho o meu fone. Boa noite, irmãos, que a graça e a paz esteja com todos vocês também. Boa noite a todos os irmãos e irmãs. Boa noite a todos, vai ser bênção. Boa noite, a paz do Senhor, irmãos. Que essa noite seja uma bênção, uma noite memorável no coração de cada um. Boa noite, graça e paz. Que nessa noite nós sejamos tocados, né, pelo Espírito Santo, que os nossos corações estejam abertos, receber o toque divino do Senhor, e que em nome de Jesus nós queremos que será uma noite gloriosa. Boa noite a todos, irmãos. Graça e paz. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Boa noite. Boa noite, irmãos. A graça e a paz. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, irmãos. Prazer estar com vocês. Graça e paz a todos. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor para todos. Amém. Acredito que todos já deram uma boa noite. Então nós vamos apresentar o motivo dessa live, né, o propósito da live. Está dividida em pelo menos três propósitos. O primeiro propósito refere-se ao calendário litúrgico da igreja, né? No próximo domingo nós celebramos o Pentecostes e nós temos o objetivo aqui de refletirmos com os irmãos e com as irmãs a importância do Pentecostes na vida da igreja. Nós sabemos que o Pentecostes é o derramamento do Espírito, mas tinha um propósito quando o Espírito cai sobre a igreja, quando edifica a igreja ali. Esse propósito já está previsto no Antigo Testamento, ou seja, o Pentecostes é a festa da colheita, a festa dos primeiros frutos. E quando o Espírito cai sobre os irmãos apóstolos ali em Jerusalém, há o indício de que Deus está começando então uma grande obra na vida da humanidade, agora através da vida, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Jesus volta ao Pai e o Espírito é derramado sobre a igreja. Ali nascem, então, os primeiros frutos de muitos que ainda virão. As primícias do cristianismo nascem ali, então, em Atos 2 dos apóstolos. Mas o Pentecostes também aponta para o arrependimento. E o profeta Joel, quando ele anuncia o derramamento do Espírito, ele chama, então, esse povo a arrepender-se de coração. E esse dia do Pentecostes se tornou, então, o Dia Mundial da Oração. Esse é um dos motivos de nós aqui estarmos reunidos. Revivermos, então, esse momento do Pentecostes. Lembrando que o Pentecostes caiu uma única vez, e não mais se repete, mas Deus está sempre renovando a sua igreja com o derramar do seu Espírito. O segundo motivo, irmãos, desta live é a apresentação da nossa torre, né? Torre do Presbitério de Itupararanga, torre de oração. Nós já estamos há algumas semanas nos reunindo toda sexta-feira para orar, e através dessa live nós queremos também desafiar os irmãos e irmãs, pastores e pastoras, líderes das IPIs do Presbitério de Itupararanga,
para que entre conosco nesse trabalho que é muito edificante e muito importante para a igreja. E um terceiro motivo seria a comunhão com os pastores e irmãos envolvidos, ou seja, a igreja ela não existe sem a comunhão, né? A igreja ela não é um órgão isolado, mas ela é um órgão que sobrevive através da comunhão ou da comunidade, como é chamado, né? Comum em unidade, ou seja, a igreja ela vive, ela sobrevive e viverá eternamente vivendo a comum unidade. E nós temos um grande desafio em trabalharmos a unidade na nossa IPI e fazermos da IPI uma igreja forte para o reino de Deus. Apresentando, então, dadas essas primeiras informações, eu gostaria de rapidamente fazer uma devocional junto com os irmãos, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 12. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 14. Mateus 7, do 7 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei, abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhes pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Irmãos, eu gostaria aqui rapidamente de refletir algumas coisas a respeito desse texto, ligada à oração. Repare que há 3 verbos aí: pedir, buscar e bater. Na verdade, esses 3 verbos, eles são conhecidos como verbos do paralelismo, né, bíblico, onde querem dizer a mesma coisa. Pedir, buscar e bater tem o mesmo sentido de ir de encontro a Deus, levar as suas necessidades em direção a Deus. E eu gostaria aqui com os irmãos refletir sobre um ponto bastante importante, sobre a oração como um meio de graça. Nós aprendemos da luz da teologia reformada, que o meio de graça é o batismo, assim como o batismo, assim como a ceia do Senhor. Através desses sacramentos, Deus comunica uma verdade eterna aos nossos corações. Porém, Gustav Allen, um pastor luterano, ele escreve um livro, A Fé Cristã, e ele trabalha a questão da oração como também sendo uma graça comum. E eu achei bastante interessante a posição dele. Por que ele entende a oração como um meio de graça? Ele entende por quê? Porque a oração tem 2 sentidos. Eu vou até Deus e Deus vem até mim. Ou seja, a oração não é uma prática de mão única. Eu vou até Deus e Deus vem até mim. Por isso, a oração também é um meio de graça. Quando nós nos comunicamos com Deus, Deus também se comunica conosco. E o texto bíblico que lemos, ele acaba nos mostrando isso. Ele mostra, no primeiro momento, o ser humano indo até Deus, pedir, bater e buscar, indo até Deus, levando a Deus as suas necessidades, os seus anseios, os seus desejos, os seus pedidos, e ao mesmo tempo também ele recebe de Deus a resposta, e aí Deus vem falar ao seu coração, trazer a ele aquilo que ele precisa. No verso 7 do texto lido, diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis, abrir-se-vos-á. Eu vou até Deus. No verso 11, nós encontramos Deus, então, vindo de encontro a nós. Ora, se vós que sois maus,
saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está no céu, vos dará boas coisas aos que lhe pedirem. Ou seja, Deus vem de encontro aos nossos pedidos, e ele, conforme a sua graça, conforme a sua vontade, atende, então, às nossas orações. E eu gostaria, então, de deixar para os irmãos essas duas verdades da oração. Eu vou até Deus, e Deus vem até mim. E aí a oração, ela acaba se enquadrando também como um meio de graça. Eu comunico a Deus as minhas necessidades, e Deus comunica as suas bênçãos à minha vida, às nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Pois bem, continuando então, irmãos, nós temos, sendo uma live de oração, claro que nós vamos orar. E eu gostaria aqui nesse instante, nesse primeiro momento, pedir 2 orações aos irmãos. Mas como a gente está se conhecendo agora, talvez eu lance um pedido para alguém e alguém fique meio tímido de orar. Ou se eu também fizer de uma outra forma, pedir somente para os pastores, mas aí ficaria muito em torno dos pastores esse momento de oração. Por isso, eu preciso de 2 pessoas que voluntariamente se coloquem para orar neste momento. Quem se dispõe a fazer uma oração? Eu preciso de 2 pessoas para orar. Quais são as 2 pessoas que se dispõem para fazer essas 2 primeiras orações? Posso orar, irmão? Priscila. Laís, né? Priscila. Quem seria a outra pessoa? Acho que é importante quem for falar, quem for orar, se manifestar pelo áudio, porque às vezes as pessoas levantam a mão e não é todos que estão aparecendo na câmera. Então, às vezes, alguém está só levantando a mão. Eu acho que quem for orar, abre o microfone e avisa que vai orar. Obrigado, Samuel. Eu posso orar, pastor Rubinho? Milton. Ok, então, nós vamos dividir assim, a Laís, né, e o Milton. A Laís, como, Neiva? A Priscila, ela fará a primeira oração e o Milton a segunda oração. A Priscila, ela fará a oração, então, pelo que Deus e pelo que Deus faz em nossas vidas. E o Milton, ele fará a oração, então, de gratidão por proteção e providência de Deus na vida da sua igreja. Ok? Vamos orar, então? Pai querido, Pai amado, nós queremos te louvar e te agradecer pela tua grandeza. Obrigado, Senhor, pelo teu infinito amor por nossas vidas, através de Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, para falarmos contigo juntamente com os nossos queridos irmãos e irmãs. Ó Deus, que o Senhor esteja recebendo as nossas vidas no teu altar, Senhor. Senhor, que o Senhor receba cada oração, ó Deus, cada louvor, e que o Senhor fale conosco através da tua palavra, Senhor, que é viva e atinge os nossos corações, ó Deus. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos aos teus pés agora, Pai, para reconhecer que só o Senhor é Deus e reconhecer a total dependência da tua igreja, Senhor, dos teus cuidados para conosco, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos provido, Pai, de todas as necessidades. Cada uma das igrejas, ó Pai, que nesse momento estão voltadas ao Senhor, ó Pai, aos teus cuidados, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor usa a própria igreja para cuidar uns dos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desperta, Senhor, aqueles que ainda não entenderam, ó Pai, este
esse mandamento, Senhor, de amar ao próximo, ó Pai, que todos possamos entender, ó Pai, que quando Jesus fundou a igreja, foi para que, sabendo que não somos nada sozinhos, que dependemos de viver em comunidade, como disse o pastor Rubinho, Pai. Abençoa-nos, ó Pai, e fortalece a tua igreja para que possamos cuidar uns dos outros, ser bênção, Senhor, uns aos outros e sermos também abençoados por cada irmão que congrega conosco, Pai, nas nossas igrejas, nas nossas comunidades. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. O meu áudio, só um momento aqui que eu fiz alguma coisa. Bom, então continuando a nossa live, já meditamos a palavra do Senhor rapidamente, oramos a Deus, agora nós vamos adorar ao Senhor. E nesse momento a Neiva, minha esposa, estará adorando ao Senhor com um dos seus cantos. Adoremos a Deus. Vamos adorar Espírito Santo. Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo.
coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Amém. Amém. O Senhor nos abençoe e que o Espírito Santo possa levar as nossas orações ao Senhor. Chamo nesse instante o reverendo Jonathan para fazer a leitura e também a meditação na palavra do Senhor. Após a meditação do reverendo Jonathan, a Marilu estará apresentando 2 de seus cânticos. Quero saudar mais uma vez a todos os irmãos e irmãs com a graça e paz de Jesus. Todos estão conseguindo me ouvir? Sim? Ótimo. Quero agradecer também a oportunidade de compartilhar com vocês, irmãos, a palavra de Deus nesse instante. Vou compartilhar uma tela aqui com vocês, para vocês acompanharem a nossa meditação. Nesta noite eu escolhi conversar um pouquinho com vocês sobre o Getsemane, o jardim da oração. E para esta meditação, nós leremos um texto bíblico, o texto que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 14, apenas o versículo 32, que diz assim: Então, foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. Eu quero iniciar esta mensagem, breve mensagem devocional, fazendo com vocês a seguinte reflexão nesta hora. A reflexão é a seguinte: o que você faria no último momento da sua vida? Como você reagiria? Quais atitudes tomaria? Na semana passada, não somente a cidade de São Paulo, mas praticamente o país inteiro pôde experimentar e viver o drama da família do ex-prefeito de São Paulo, chamado Bruno Covas. Na última sexta-feira, ele recebeu o diagnóstico de que a sua doença, o câncer ao qual ele enfrentava na cardio, havia atingido um grau irreversível. Nada mais poderia ser feito. E a partir ali, então, daquele momento, todos nós passamos a acompanhar os últimos momentos da vida de Bruno, através da mídia e também das redes sociais. Amigos foram se chegando, parentes, conhecidos, próximos, todos foram visitá-lo nesse último momento da vida. E chamou também a atenção a postura do seu filho, que o acompanhou durante todo o momento dos seus últimos momentos de vida. E você? O que você faria no último momento da sua vida? Ou então, uma outra reflexão que nós podemos fazer nesta hora é a seguinte também: o que você faria no último momento da vida das pessoas a quem você ama? A partir do texto do Getsemane, nós podemos refletir sobre os últimos momentos da vida e do ministério de Jesus aqui nessa terra, e também os últimos momentos dos seus discípulos juntamente com o Mestre. E quando nós olhamos para o episódio do Getsemane, o jardim da oração, naquele lugar onde o azeite era espremido, naquele lugar onde Jesus experimentou um grande sofrimento, nós podemos observar diferentes posturas e ações, tais como a primeira delas, a dos discípulos. No último momento da vida de Jesus, os discípulos dormiram, cochilaram e não vigiaram. Por outro lado, se os discípulos pegaram no sono, nos últimos momentos da vida de Jesus, Judas o traiu. Difícil hora
para descobrir a traição de um amigo quando você está se despedindo deste mundo. Nos últimos momentos da vida de Jesus, uma grande turba, armada de porretes e espadas, agiu não com compaixão e com misericórdia diante do sofrimento de Jesus, mas agiu com violência, agiu com rudeza. E diante desse cenário, descreve-nos o Evangelho de Marcos que havia ali um jovem que, ao observar toda a cena, nos últimos momentos da vida de Jesus, ele não encarou a situação, mas, pelo contrário, fugiu desnudo. Se por um lado os discípulos cochilaram e dormiram, por outro, Judas o traiu, uma grande turba agiu com violência, bem como um jovem fugiu. Quando nós olhamos para a experiência de Jesus, podemos observar que no último momento da sua vida, Jesus, ele orou. Ele orou com profundidade, ele orou com intimidade. Ele orou nos últimos momentos da sua vida de uma forma muito profunda em relação ao seu Pai. Ele se apegou a Deus. Desta maneira, então, através da oração de Jesus, da experiência do jardim do Getsemane, nós podemos descobrir para nós, nos dias de hoje, 5 motivos para também cultivarmos os lugares onde nós estamos, um verdadeiro jardim de oração. Antes, porém, de nós verificarmos 5 motivos para cultivar um jardim da oração, cabe destacar aqui que o ambiente não faz a oração. Às vezes nós imaginamos que o ambiente é que comanda a oração, mas percebemos que aqueles discípulos estavam num lugar bonito, mas eles não oraram. Eles estavam ao lado do Mestre, mas não buscaram ao Pai. Portanto, não é o lugar que faz a oração, mas é nós que oramos diante dos lugares que nós enfrentamos. Hoje, por mais que nós estejamos isolados na nossa casa, por mais que possamos estar vivendo verdadeiros desertos, ainda assim, no lugar onde nós estamos, nós podemos transformá-lo num jardim por meio da oração. Desta maneira, então, através do texto bíblico de Jesus no Getsemane, nós descobrimos 5 motivos para orar. O primeiro deles, para vencer o medo, a angústia e a tristeza. Jesus diz assim, no versículo 34 aos seus discípulos: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Vivemos tempos de dores, de medo, de angústia e de tristeza. E um lugar onde nós podemos descobrir a verdadeira superação disso tudo é o lugar da oração. Quando nós oramos, por maiores as experiências de dor que nós tenhamos, mesmo assim, nós temos a possibilidade de vencer o mundo e as angústias desta vida. Em segundo lugar, nós aprendemos também que, através da experiência de Jesus, no jardim de oração, Deus nos capacita a fazer a vontade dele. O versículo 36 diz assim, Jesus na sua oração: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Ser cristão é mais do que frequentar um templo ou fazer parte de uma denominação. Ser cristão é, sobretudo, fazer e cumprir a vontade de Deus. Contudo, o fiel jamais pode cumprir a vontade de Deus se não estiver debaixo do poder e da unção da oração. A vontade de Deus não é realizada através dos nossos próprios esforços. A vontade de Deus não é realizada através do nosso intelecto, do trabalho e do suor da nossa mão. Mas a vontade de Deus somente pode ser feita através de joelhos no chão. Em terceiro lugar, nós aprendemos também através da experiência de Jesus que por meio da oração nós podemos vencer a tentação. Jesus disse assim aos seus discípulos no versículo 38 do capítulo 14 de Marcos: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
No mundo, nós enfrentamos não somente aflições, mas nós também passamos por provas e tentações. Sem a oração, nós não podemos vencê-las. Sem a oração, nós não temos o poder para superá-las. Em quarto lugar, nós aprendemos também que quando nós oramos, nós somos fortalecidos, não somente diante da tentação, mas nós somos fortalecidos também para suportar as traições. No versículo 45, Judas trai a Jesus com um beijo. E é justamente a oração que deu a possibilidade para Jesus continuar com a sua missão. No mundo de hoje, nós também temos relacionamentos baseados na confiança. E por basearmos os nossos relacionamentos na confiança, é comum nós experimentarmos os dissabores das traições. Quando não somos traídos, nós, infelizmente, também decepcionamos e traímos os nossos irmãos. A oração, ela nos ajuda a vencer as decepções e as frustrações da traição. Em último lugar, diz o texto sagrado que a oração nos ajuda e nos prepara para cumprir com as Escrituras. Versículo 49, Jesus diz assim a todos: todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. É tão somente através da oração que a Escritura de Deus é cumprida na vida do seu povo. Para encerrar a nossa breve meditação nesta noite, eu quero lembrar com vocês as palavras do pastor metodista do século XIX, pastor norte-americano chamado Edward McIndry Bounds. Ele possui um livro chamado O Poder através da Oração. E neste livro, ao refletir sobre o poder da oração na vida da igreja, Bounds diz o seguinte: homens são um método de Deus. A igreja hoje está buscando métodos melhores, grupos de louvor melhores, pregadores melhores, templos melhores, mas Deus, na verdade, está buscando homens melhores. Mais adiante ainda, McIndry Bounds acrescenta dizendo: a igreja tem sido enfeitada, mas não edificada, agradada, mas não santificada. O que a igreja necessita é de homens, e sobretudo de homens e mulheres de oração. Nesta hora, então, eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, diante das necessidades e do mundo que nós vivemos, a não empregarmos métodos, a não realizarmos tão somente atividades, mas, sobretudo, a buscarmos sermos homens e mulheres que transformam os verdadeiros desertos desta vida em jardins de oração. Que Deus, assim, nos abençoe e que nos dias de hoje Ele levante homens, mulheres, jovens, adultos e crianças de oração. Amém? Amém. Damos a oportunidade para Marilu louvar ao Senhor. Boa noite, irmãos. A primeira canção que eu vou cantar fala da soberania de Deus, né? Que apesar dessa soberania, Ele se importa comigo e com você. A canção é Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também.
esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Amém. A segunda canção é uma canção que foi meus pais que me mostraram ela e falam bem ao nosso coração nesse momento, né, de acalmar o nosso coração e que Deus está no controle e Ele não despreza o nosso clamor nunca. Que a gente possa ter essa convicção de que Deus ouve a nossa oração todos os dias, todo momento Ele está ali de braços abertos, de ouvidos abertos, ouvindo o nosso clamor. Bem aqui no meu coração, sinto às vezes como um turbilhão que me ataca e joga no chão toda a esperança que estou então. Olho em volta e me sinto só, mesmo vendo gente ao meu redor, e percebo que o lugar melhor é ficar juntinho de quem é maior. Acalma minha alma, aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza o amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Bem aqui no meu coração, já não sinto aquele turbilhão, e no chão eu só vou me prostrar, porque minha alma quer te adorar. Os meus olhos olham para o céu e percebo que Deus é fiel, e é de lá que o socorro vem, que o teu cuidado sempre vai além, além. Amado da minha alma, descanso em ti, o teu refrigério é tudo pra mim. Tu tens o domínio de tudo nas mãos e sabe o anseio do meu coração. Sossego, entrego, espero, vai ficar tudo bem, tudo bem. Acalma minha alma,
aquieta aí. O Pai tá cuidando de tudo pra ti. Descansa nos braços de quem te quer bem. O Pai não despreza do amor de ninguém. Sossega, entrega, espera, vai ficar tudo bem, tudo bem. Amém. Amém. Deus abençoe a Marilu. Daqui a pouco ela volta novamente. Nós vamos ter agora mais um momento de oração. São mais 2 orações. E nesta hora eu vou convidar para a primeira oração o pastor Jonathan, que fez a meditação desta noite, e também o pastor Michel. Eu vou pedir para que o pastor Jonathan ore, confessando ao Senhor os nossos pecados que nós cometemos por fazer e pecado que nós cometemos por não fazer. E em seguida o Michel também ora, e aí o pastor Michel faz uma oração de intercessão pelo presbitério de Tupararanga e também pelas IPIs do nosso presbitério. Podemos orar? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, nesta hora, mesmo nós estando distantes uns dos outros, cada um em sua casa, mas unidos não somente através da internet, mas unidos no mesmo espírito, na mesma fé, no mesmo amor, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome, Senhor. Dizer que Tu és grande, dizer que Tu és perfeito e é o único digno de receber nosso louvor e a nossa adoração. Queremos, Senhor, da mesma maneira, confessar a Ti os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Perdoa, Deus, os erros que nós cometemos. Somos hipócritas, Senhor. Falamos e muitas vezes não fazemos. Deixamos de fazer o bem e praticamos o mal. Falta-nos, ó Pai, neste tempo, amor ao próximo. O nosso amor muitas vezes tem se esfriado, Senhor. Falta-nos, ó Pai, solidariedade, empatia, compreensão. Falta-nos, ó Pai, domínio próprio. Falta-nos, ó Pai, mansidão. Falta-nos, ó Pai, muitas coisas que desagradam o seu coração. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. E não somente nos perdoa, mas também transforma a nossa mente, transforma a nossa alma, quebranta o nosso coração. Tira um coração de pedra e dá-nos um coração de carne, segundo o coração e segundo a vontade de Jesus Cristo. Lava-nos, ó Pai, pelo poder da Tua palavra, santifica-nos pelo Teu Santo Espírito. É esta oração que nós fazemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, agradecemos imensamente o Seu amor em nossas vidas, a Sua graça, Tua salvação em Cristo Jesus, ó Pai. Senhor, nós pedimos humildemente a Tua mão em nossas igrejas, ó Pai. A começar pela nossa igreja local, ó Pai, onde nós nos reunimos para louvar o Teu santo nome, ó Pai. Nesse momento tão difícil, ó Pai, enfrentado pela pandemia, Pai, que nós possamos ter percepção, ó Pai, da Tua mão, do Teu agir naquelas igrejas, ó Pai. Igrejas que nós amamos, ó Pai. Igrejas onde o Senhor se torna presente, ó Pai, a partir do Teu Filho amado Jesus, pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Interceda, ó Pai, pelas nossas vidas, ó Pai, pelos nossos ministérios, nossos não, mas ministérios vindo de Ti, ó Pai, onde o Senhor tem dado o dom a cada um. Senhor, fortalece aqueles que querem desistir dos ministérios, ó Pai. Que o Senhor possa dar renovo de vida, ó Pai. Ó Pai, dê um renovo de vida na vida dos pastores e das pastoras das nossas igrejas, ó Pai. Que o Senhor possa estar, ó Pai, juntos, lado a lado, ó Pai, nos fortalecendo, ó Pai. Pois sabemos que os dias são difíceis, ó Pai.
mas sabemos também que o Senhor é o nosso pastor, aquele que nos dá alegria, bondade, e que possamos, através da fé, ó Pai, te agradar. Ser com o nosso presbitério Tupararanga, ó Pai, onde nós nos fortalecemos como igrejas, ó Pai, unidas em Ti. Senhor, seja o centro, Pai, de toda a nossa adoração no nosso presbitério, Pai. Que pastores, pastoras, presbíteros, diáconos, diaconisas, enfim, ó Pai, todos aqueles, ó Pai, que servem ao Seu reino, possam ser fortalecidos pelo Seu Santo Espírito, ó Pai. Traga para nós, ó Pai, paz, alívio, segurança. E que quando tudo isso passar, ó Pai, quando essa pandemia passar, que possamos sentir o renovo do Teu Santo Espírito em nossas igrejas, ó Pai. Que o clamor possa ser levantado, ó Pai, entre as nossas igrejas. E que o Senhor possa ser a nossa adoração. Tudo isso te pedimos e agradecemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe os irmãos e irmãs. Continuando na nossa live desta noite, eu convido o licenciado Samuel para que entre também e traga a palavra do Senhor aos nossos corações. Amém. Obrigado a todos os irmãos aí pela oportunidade de refletirmos hoje um pouco e orarmos juntos, né? Fico muito, muito feliz mesmo com essa oportunidade. Fico bastante feliz pelo momento que nós estamos compartilhando aqui. É uma palavra que o reverendo Jonathan falou na sua oração, né? Que o que nos torna né? O que nos une hoje, nesse momento, nessa jornada de oração, não é os nossos equipamentos eletrônicos, não é a internet, mas é o Espírito Santo. Eu fiquei pensando bastante sobre essa fala do Jonathan na sua oração, e de fato, que o Espírito Santo haja em todos nós, não só nesse momento de oração, né, mas que em todos os momentos que nós estamos orando e clamando a Deus pelas nossas vidas, pelas nossas igrejas e por todo mundo, né, por tudo que nós estamos vivendo, que o Espírito Santo nos conduz à sua presença. Eu queria compartilhar com os irmãos hoje uma reflexão bastante breve num versículo que encontra-se em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, no verso... Só esperando carregar aqui o meu computador. Diz assim a palavra de Deus: mas quando você orar para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no secreto. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. Amém. Palavra do nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho segundo o apóstolo São Mateus. Queridos, eu fiquei pensando bastante nesse texto aí, a respeito da oração, né? Tema central do nosso encontro. E olhando para o texto, eu fiquei imaginando que quando Jesus faz essa referência, né, ele poderia ter escolhido qualquer lugar, né, para falar ali. Ele escolhe o quarto, um cômodo da casa, quando ele poderia ter escolhido qualquer outro cômodo, quando ele poderia ter escolhido um lugar habitual onde ele se encontrava com Deus, né, nos montes, ou mesmo quando ele se afastava, né, subia no barco e se afastava da multidão e ali desfrutava também de comunhão com Deus. Mas nesse momento, nesse texto específico, Jesus está falando do quarto, ele se refere a esse lugar. E o quarto, eu entendo que nesse contexto não representa apenas um espaço físico, que deve ser o espaço de oração, mas sim uma atitude que já foi mencionada, inclusive, pelo reverendo Jonathan, na sua fala também, uma atitude de intimidade. O quarto, ele não é apenas o lugar físico, mas sim o quarto é um lugar de intimidade. E pensando sobre por que Jesus faz essa referência, por que Jesus usa o quarto, né, como essa referência,
É porque no quarto, no lugar da intimidade, nós somos reais, nós somos verdadeiros, nós somos sinceros. No quarto nós estamos completamente expostos, nós somos o que somos na nossa intimidade. Nós desejamos o que desejamos, nós apresentamos os nossos medos, as nossas angústias, nossos sonhos, nossas frustrações. Nesse lugar de intimidade que Jesus usa essa referência, né, o quarto, nós somos reais. Nós não temos a tentação de parecer ser o que não somos, de parecer mais forte do que de fato somos, de parecer que confiamos mais do que de fato confiamos. O quarto é o lugar onde nós estamos completamente expostos diante de Deus, sem a tentação de parecer algo diferente. E é nesse contexto que Jesus apresenta essa fala, justamente contrapondo aqueles que gostam de se aparecer e falar em voz alta e exaltar a si mesmo, porque a oração não tem esse propósito. O pastor Rubinho também falou muito bem a respeito dessa via de mão dupla que é a oração. Nós nos vamos até Deus e Deus vem até nós nesse momento de intimidade com Deus. O quarto não é apenas um lugar físico, mas o quarto é sim um lugar de intimidade com Deus. E esse lugar é a oração. A oração é o momento onde nós desfrutamos da intimidade com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. É quando o Espírito Santo age em nossa vida, age na nossa mente. É quando o Espírito Santo toma conta de tudo aquilo que estamos pensando, sentindo e apresenta para Deus de forma clara, de forma límpida, sem a necessidade de nós tentarmos esconder, sem a necessidade de nós mostrarmos para as outras pessoas coisas que nós desejaríamos que elas pensassem ao nosso respeito. É neste lugar, é o lugar da intimidade que nós somos recompensados por Deus. E eu entendo que a maior recompensa, ou aquilo que nós mais podemos desfrutar como resultado, é justamente a comunhão com o nosso Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Conhecer e ser conhecido por Deus. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, e eu quero deixar hoje isso para os irmãos. Busque isso no seu momento de oração. Tanto quanto nós buscamos que os nossos pedidos sejam ouvidos, que as pessoas por quem nós oramos e clamamos por cura sejam curadas, que o nosso tempo de oração também apresente a Deus o desejo de conhecê-lo e ser conhecido por Ele nesse tempo de intimidade. Por fim, Jesus nos ensina que essa oração, o lugar de intimidade, e aí seja ele no quarto, seja ele na igreja, seja ele no monte, seja ele onde quer que for, a oração é desfrutar de intimidade com Deus. E nessa intimidade nós apresentamos tudo que nós somos, tudo que temos, e apresentamos tudo que há no nosso coração, sem medo, sem receio, porque estamos diante daquele que já conhece todas as coisas que estão lá no mais íntimo, lá no mais profundo. Diante dele somos amplamente conhecidos, e essa atitude, que só pode acontecer em uma intimidade, ela deve ser alimentada em nossos corações. Devemos buscar isso cada vez mais, para que cada vez mais a comunhão com Deus se torne algo natural em nossas vidas. É tão ruim, é tão desconfortável ficar sozinho com pessoas que nós não desfrutamos de intimidade. Quando nós estamos sozinhos com alguém, parece que o assunto, alguém que a gente não tem intimidade, né? Parece que o assunto não flui, parece que não tem nada em comum para continuar conversando, para continuar desfrutando. E nós devemos, diante de Deus, buscar que esse tempo de intimidade seja um tempo de adoração, seja um tempo de comunhão, seja um tempo de, como já foi dito, se fazer conhecido e conhecer cada vez mais de Deus. Que os nossos momentos de oração sejam agora em grupo, seja quando a gente estiver
na nossa casa, no nosso trabalho, onde quer que a gente esteja, sejam tempos de intimidade com Deus. Porque foi isso que nosso Mestre Jesus nos ensinou quando ele nos disse: vai para o seu quarto, feche a porta e fale com o Pai que te escuta em secreto. E em secreto, receba dele esse desfrute de comunhão e da sua presença. Que Deus abençoe a vida de todos os irmãos e que a gente possa viver a nossa vida de oração em comunhão e em intimidade com o nosso Deus. Obrigado mais uma vez, irmãos, pela oportunidade. Um grande abraço a todos. Amém. Deus abençoe, Samuel. Amém. Convido novamente a Marilu para que entre e cante mais 2 de seus cânticos. Bom, a próxima canção fala sobre oração, né? Fala que o amor de Deus por nós não tem limites. E é só nele que a gente vai encontrar a paz. O nome da canção é Falar com Deus. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador. Sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites e em seu perdão encontro paz. Amém. A última canção que eu escolhi, ele fala sobre gratidão.
né, sobre a gratidão de Deus, em Salmos 116, 12, ele faz uma pergunta: o que darei a ti, Senhor? E no versículo 17 ele responde: te darei uma oferta de gratidão. E que esse momento a gente possa expressar essa nossa gratidão através dessa canção. É uma canção da Raquel Novaes. Em gratidão eu canto a ti com coração, venho adorar, minha alma está bem junto a ti. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor? Por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. O que darei a ti, Senhor? Por tudo quanto deste a mim, recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Recebe a minha adoração. És meu Senhor, meu Salvador. Amém. Deus seja louvado. Amém. Deus abençoe sua vida, Marilu. Irmãos, teremos mais um momento de oração, mais 2 orações, são as 2 orações finais. Eu vou pedir para que a primeira oração seja feita pelo licenciado Samuel, e a segunda oração, eu gostaria de pedir para a reverenda, deixa eu só voltar aqui na minha lista, reverenda Ieda Cristina. Cadê a Ieda? Ela é do Presbitério Sul da Bahia, né? Sul Bahia. Então é um... Está aqui. Ok. Então, o licenciado Samuel faz a primeira oração e, em seguida, a Ieda faz a segunda oração. A primeira oração, eu vou pedir para que o licenciado Samuel esteja intercedendo pelos pastores da IPI, e também pelos nossos presbíteros e diáconos, né, pelas nossas lideranças. E, em seguida, a nossa irmã reverenda Ieda faz a oração. Ela fará a oração de intercessão por saúde física, emocional e espiritual dos membros das nossas igrejas, pois nós temos presenciado o sofrimento de muitos irmãos, não somente na parte física, mas também emocional e espiritual diante das lutas que estão passando. Então fica assim: o Samuel faz a primeira oração pelos pastores e lideranças da IPI, e a segunda oração, a nossa irmã reverenda Ieda ora pela saúde física, emocional e espiritual dos membros das nossas igrejas. Ok, vamos orar então. Querido Pai, nesse tempo, Senhor, nós queremos dedicar as nossas orações, o nosso clamor a Ti, Senhor,
especialmente pela vida, Senhor, de toda a liderança das nossas igrejas, ó Pai. Lideranças locais, ó Pai, lideranças presbiteriais, de todos os nossos concílios, ó Pai. Clamamos ao Senhor pela vida dos nossos pastores, Senhor, que tem, de fato, Deus, enfrentado tempos tão difíceis, ó Pai, tão incertos, diante de todas as dificuldades que estamos vivendo, Pai. Pastores, pastoras, ó Pai, que estão dedicando sua vida a um ministério que o Senhor, ó Deus eterno, entregou em nossas mãos. Nós queremos clamar para que o Espírito Santo fortaleça a nossa fé, Pai, para que o Espírito Santo age em nossas vidas, Pai eterno, fazendo que sejamos, Deus, pelo Teu poder, pela Tua força, Senhor eterno, capazes de cumprir da melhor forma possível o propósito para o qual o Senhor nos chamou, ó Deus. Da mesma maneira, Pai, eu clamo ao Senhor pela vida de todos os presbíteros, presbíteras, diáconos e diaconisas, Senhor eterno, que dedicam o seu tempo, dedicam sua força, dedicam seus recursos, ó Pai eterno, para cumprir, ó Deus, um chamado para o qual o Senhor também nos chamou, ó Pai. Que em nome de Jesus, ó Deus, sejamos todos capazes de cumprir, ó Deus, com a maior perfeição possível, ó Pai. Que sejamos sempre, ó Deus eterno, buscando fazer o melhor para Ti, sabendo, Deus eterno, que tudo que temos, tudo que somos, Deus, a liderança que nos foi colocado, Deus, em nossas mãos, não pertence a nós, mas é do Senhor, ó Pai. Somos apenas Teus servos e queremos fazer o melhor para o Senhor, fazer o melhor para o nosso próximo, Pai, fazer o melhor pela nossa igreja, para que Cristo seja cada vez mais conhecido, para que o nome poderoso, o nome que salva e que transforma vidas, seja cada vez mais conhecido, Pai. Abençoa todos nós, ó Pai, esteja presente na vida de todos os pastores e líderes da nossa igreja. Em nome de Jesus, ó Pai, nenhuma luta, nenhuma dificuldade seja capaz, ó Pai, de nos abater, mas que diante de todas elas, ó Pai, nós nos apeguemos a Cristo, nos lembremos de que o impossível já foi feito por nós, e agora, Senhor eterno, nós somos chamados a viver e enfrentar essas lutas, não pela nossa força, mas pela força do nosso Senhor, ó Pai. Nos ajuda a sempre viver dessa forma, Pai, e buscar forças sempre, ó Deus eterno, no nosso Senhor Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos nesse momento. Amém. Deus Pai, Deus misericordioso, Deus bondoso, Deus de amor. Nós estamos aqui, Senhor Deus, prostrados, Pai, diante do Senhor, Deus, para em nome de Jesus clamar, Senhor, clamar pelos enfermos, pelos doentes, pelos abatidos, entristecidos. Senhor, nós te pedimos que nessa noite o Senhor venha ao encontro daqueles que choram, Senhor Deus, de dores, aqueles, Pai, gente com chagas no corpo, Senhor. Nós te clamamos, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha curar, porque a palavra de cura serei curado, limpa-me e ficarei limpo, salva-me e serei salvo. Nessa noite, Pai, nós clamamos ao Senhor, nós gememos diante do Senhor no teu trono da graça, que o Senhor divina, Senhor Deus, sobre os nossos irmãos e irmãs que padecem, Senhor, que choram, que estão, Senhor Deus, abatidos porque os seus entes queridos estão internados, estão entubados, estão nos hospitais, pelas famílias, Senhor Deus, que perderam os seus amados nesses últimos tempos, Pai. Nós te pedimos, meu Deus e meu Pai, pelo teu consolo, pelo teu conforto nesse momento, Senhor, porque muitos são os nossos irmãos e irmãs que choram, que estão, Senhor Deus, desesperados, que estão angustiados. Pai, em nome de Jesus, Tu és o El Rafa, o Deus que cura, Senhor, e é por isso que nós estamos aqui, Pai, porque nós cremos no Senhor, nós cremos que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, e nós te pedimos, Senhor, cura o nosso irmão e a nossa irmã agora, entra nesse hospital, entra nesse leito, Senhor, e toca a cabeça plana dos pés, meu Deus, e toda enfermidade, Senhor Deus, que tem paralisado, Senhor Deus, tudo aquilo que tem estagnado o nosso irmão e a nossa irmã, Senhor, nós temos gemido também, Senhor Deus, por causa da assolação na nossa alma, Senhor, a nossa alma está árida,
assoladas, Senhor, pelas preocupações, as ansiedades, pelas frustrações, decepções e pelo luto. Muitos irmãos e irmãs, Pai, têm tomado os remédios, Senhor Deus, para dormir, Senhor Deus, esquecer. Mas Tu és o Senhor dos senhores, médico dos médicos, e nós Te pedimos, Senhor, que Tu arranque essa dor, o bálsamo de jade no coração da irmã, dos nossos irmãos que sofrem da alma, doenças psicossomáticas, aquele, Senhor Deus, que tem cometido, Senhor Deus, tristeza, de desânimo, de medo, de pavor, em nome de Jesus, que ele receba a cura, Pai. Nós clamamos que os nossos irmãos e irmãs sejam tocados nessa noite. Nós cremos em Ti, Senhor, porque a Tua palavra nos diz que Tu és o nosso socorro, Senhor. Tu és o nosso refrigério, Tu és a nossa força. E nós estamos vendo irmãos e irmãs inteiras, Senhor Deus, prostradas, desanimadas, apavoradas, Deus, por causa de tudo que está acontecendo. Mas Espírito Santo, Deus, nessa noite me assoprar. Espírito de vida, sopra em cada lar, em cada tenda, em cada família, em cada mente, Senhor Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso adentre, Senhor Deus, no mais profundo de você. Toque nossos irmãos e coloque, renovando o ânimo e a força. Deus, Senhor Deus, por isso nós estamos aqui, porque nós temos o Senhor, porque Tua palavra diz que Tu és vivifica e traz existência que não existe. E nós temos a existência aqui na noite para o corpo, para a alma, o emocional e o sentimental. É no nome santo, glorioso e poderoso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Irmãos, estamos chegando ao final da nossa live. E antes do encerramento final, queremos agradecer a presença de todos os irmãos e as irmãs que participaram assistindo a live, louvando aí do outro lado, meditando na palavra do Senhor. O pastor Jonathan, que trouxe a meditação, o licenciado Samuel. Deus vos abençoe muito. E que nós possamos continuar nesse mesmo empenho de realizarmos a vontade de Deus aqui na terra. Nós somos a igreja do Senhor. Estamos lutando para confirmar cada vez mais isso, uma vez que já foi confirmada pelo Espírito Santo de Deus. Deus nos chamou para a sua glória, para o seu louvor. Deus abençoe a vida de todos os irmãos e as irmãs. Estarei impetrando a bênção após a bênção estar encerrada, então, esta live. Recebei a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso e eterno Pai, a comunhão, a consolação, o ensino do Espírito Santo esteja sobre nós, irmãos, hoje e eternamente. Amém.